Consultoria jurídica, o que é? Fica comigo que hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? Estou voltando a fazer meus vídeos no YouTube, meus vídeos nas outras mídias sociais, então já vai lá ver se você me segue. Se não me segue, aproveita e já me segue por lá, tá certo? Hoje vamos falar sobre consultoria jurídica ou assessoria jurídica, o nome tanto faz. O que importa é como ela funciona e para que ela serve. Consultoria jurídica é um serviço realizado por nós, advogados, que consiste em analisar e prever problemas jurídicos antes que ele aconteça. Foge um pouco do tradicional, que você tem um problema jurídico, um processo judicial e procura um advogado para que o advogado possa atuar nesse processo judicial. Na consultoria, diferente do processo existente, a pessoa, seja ela física ou jurídica, procura o advogado para poder se consultar, analisar sobre uma intenção que tenha, antes que o problema aconteça. Por exemplo, a pessoa quer contratar um novo funcionário para sua empresa e não sabe muito bem ao certo como fazer. Então ela pode procurar um advogado para fazer um contrato prévio, que garanta os direitos, que garanta as condições que a empresa espera do funcionário, tudo dentro da lei. Pode contratar o advogado para fazer um regulamento interno, para que esse funcionário ou os funcionários saibam o que pode e o que não pode dentro da empresa, tudo dentro da lei. Ou seja, não espera que haja uma ação trabalhista para poder fazer uma regulamentação mais precisa. Outro exemplo muito claro são autônomos, como médicos, contadores, dentistas, que podem procurar uma consultoria ou uma assessoria jurídica para evitar que tenha problemas contratuais, problemas tributários, etc. Então, esses profissionais buscam o advogado para que façam, por exemplo, um contrato de locação dentro das condições para adequar o imóvel para o seu consultório, por exemplo, sem que isso cause um problema com o proprietário do imóvel, para garantir uma permanência mínima, para que depois de fazer um investimento lá no imóvel, o proprietário não queira retomar o imóvel, ou algo do gênero. Então, a ideia é você procurar o advogado antes, para evitar que um problema aconteça, e não depois que o problema já aconteceu. Então, vocês que estão aí entendem que ela pode ser aderida tanto pela pessoa jurídica, por uma empresa, como por uma pessoa física. Um exemplo de consultoria jurídica para pessoa física é planejamento sucessório, em que uma pessoa já sabe que uma hora ou outra, inevitavelmente, assim como eu, todos iremos morrer, e já quer fazer um planejamento de como que o patrimônio vai ficar desenhado, para quem vai, como vai, se já pode antecipar alguma coisa ou algo do gênero. Esse é um outro exemplo de consultoria. Não espera que o processo chegue ou que o falecimento aconteça para que haja um processo judicial, etc, etc. Um outro exemplo de consultoria para pessoa física é análise contratual. Esse é um exemplo muito claro, muito preciso. Vou construir a minha casa dos meus sonhos. Vou contratar uma empreiteira, ou vou contratar um pedreiro por empreitada, ou por dia, enfim. Eu posso contratar um advogado para que ele elabore o documento mais preciso para garantir os seus direitos, e evitar contratar a pessoa de qualquer jeito e depois que não entregou aquilo que se esperava, tentar se socorrer do judiciário de uma maneira ou de outra para tentar resolver a situação. Ou seja, quando a gente tenta evitar o problema, acredite, fica muito mais barato do que esperar o problema acontecer e contratar o advogado para depois tentar resolver a situação. Outra coisa importante dizer sobre assessoria e consultoria jurídica é que existem modalidades diferentes para você contratar essa assessoria. Pode ser para um caso pontual. O exemplo da pessoa física, quero fazer um contrato de empreitada. Então você procura o advogado para fazer essa análise e fazer esse contrato, ou analisar o contrato que a própria empreiteira já encaminhou e dizer o que deve ajustar ou não deve ajustar, enfim. Então é pontual. Ou, em alguns casos, contrata assessoria jurídica para que ela possa te acompanhar mês a mês, de forma constante e reiterada. É um caso mais comum do ponto de vista empresarial. Mas não é impossível que pessoas físicas façam essa contratação. Então, uma empresa que contrata um advogado, uma assessoria jurídica, um escritório de advocacia,
para que possa acompanhar o andamento da empresa, não só nas demandas jurídicas, mas evitar que problemas aconteçam. Elaborar contrato, analisar a melhor forma de contratação de um determinado tipo de funcionário na tua empresa, fazer uma avaliação tributária, fazer uma análise e planejamento de riscos de um novo negócio ou de uma nova área da empresa, entre outras tantas possibilidades que a assessoria jurídica pode evitar ou antever problemas para a tua empresa. Então, existem modalidades distintas que podem ser aplicadas na contratação dessa assessoria jurídica. A questão cultural é que o brasileiro em si costuma procurar o advogado depois que o problema aconteceu. Recebi uma intimação, ou quero processar alguém. Diferente de algumas culturas fora do país, em que a atuação do advogado tende a ser mais consultiva. Ou seja, você procura o advogado para saber se pode fazer e como pode fazer, ao invés de acontecer um problema e agora eu quero resolver. Se as pessoas tivessem isso como hábito, evitaria muitos problemas. Mas, infelizmente, uma questão cultural faz com que a gente só procure advogado, até por uma questão de custo, eu presumo, só procura advogado depois que o problema aconteceu e não avalia todo o transtorno e o gasto que vai ter com uma demanda jurídica, ao invés de ter contratado uma consultoria. Agora que você já sabe o que é uma consultoria jurídica, vou te falar alguns dos benefícios de maneira mais assertiva. A primeira e mais óbvia é que evita problemas legais, né? Uma consultoria não é que ela vai evitar 100% das vezes, mas ela consegue antever problemas e tentar consertá-los ou ajustá-los ou impedi-los antes que ele aconteça. Então, eu vou e faço um contrato bem amarrado, um contrato bem definido, com cláusulas muito específicas, que a pessoa do outro lado, se quiser dar problema, sabe que vai ter uma grande chance de insucesso. Então, você antevê problemas e evita problemas jurídicos. Além disso, obviamente, gera uma certa segurança jurídica. Afinal de contas, com um contrato bem feito, com uma orientação bem definida, com um parecer jurídico mais acertado para o seu caso concreto, você tem uma certa segurança do ponto de vista do que você pode fazer e como você pode fazer. E além disso, obviamente, ajuda num planejamento estratégico, seja da sua vida de pessoa física, seja da sua vida empresarial. Afinal de contas, quando você procura consultoria, o advogado ou a assessoria jurídica em si traz toda a expertise que tem para poder dizer o que pode, como não pode e como deve fazer os caminhos, quais procedimentos devem ser seguidos. Então isso ajuda e contribui para o teu planejamento estratégico, seja da tua empresa ou da sua vida de pessoa física, os seus projetos pessoais. Por óbvio, existem muitos outros benefícios, mas por hoje eu vou contar só esses. Agora que você conhece um pouco sobre assessoria jurídica, ficou bem claro para você que esse tipo de serviço pode evitar problemas e trazer segurança, tanto para a tua vida pessoal como para a tua empresa. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E lembre-se, a melhor forma de você evitar um problema jurídico é agir antes que ele aconteça. E em caso de dúvidas, procure um advogado da sua confiança. Um grande abraço e até a próxima.